dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Estou aqui no Livro dos Médiuns, mais uma vez, agora no capítulo 9, para a gente falar de locais assombrados, tá? Então, Kardec começa a pergunta o seguinte: os espíritos se apegam somente à pessoa ou também a coisas? Quando ele diz coisas, a gente pensa objetos, lugares, né? Então, a espiritualidade ela responde o seguinte: a presença de espíritos exclusivamente pelos locais ou coisas demonstra a inferioridade do espírito. Espíritos se ligam mais a pessoas, não a objetos ou lugares. Mas, quando nós falamos de lugares, é muito importante nós, da Umbanda, a raciocinarmos numa outra questão que eu vou colocar aqui. Mais à frente nós vamos colocar. Vamos colocar o seguinte. Kardec fala de locais assombrados, certo? Espíritos que estariam, por exemplo, em ruínas, em casas assombradas, né? Nós, que somos uma religião mais nova, 150 anos, 150 anos, então nós temos uma outra explicação do que Kardec perguntava quando ele falava desse tema. Ele perguntava para os espíritos: os espíritos se ligam a locais? Não. Os espíritos se ligam a pessoas. Mas o espírito, como espíritos da nossa Umbanda, espíritos protetores, espíritos guardiões, eles vão estar tomando conta de, por exemplo, pontos de força na natureza em determinados locais, por exemplo, a Calunga Grande, aonde haverão espíritos que estarão ali para tomar conta do local. Mas eles tomam conta do local pelo local em si, ou eles tomam conta do local pelas pessoas que ali recorrem? Então, os espíritos, eles tomam conta dos pontos de força pelas pessoas que ali recolhem e pelas energias que ali estão, certo? Então, o espírito ele não está lá à toa só porque ele gosta do lugar. Ele está lá porque ele tem um determinado trabalho a executar naquele local. Mas não porque ele está associado apenas a uma mansão, uma casa, um carro, um objeto que fosse dele, tá? Espíritos inferiores pensam assim, espíritos superiores vão estar ali para trabalho, tá? Então, é muito importante quando a gente pensar nisso, porque os espíritos não ficam ligados a objetos ou a lugares. Espíritos são seres humanos e seres humanos se ligam a pessoas, tá? A não ser que, por exemplo, no mundo espiritual há realmente seres espirituais que eles são responsáveis por determinadas funções. E se a função é proteger um local, ali ele estará. Então, vamos lá. Ele pergunta aqui também o seguinte: os espíritos inferiores que se apegam a lugares, apesar de denotar a inferioridade, não denota maldade, ou seja, não necessariamente denotam maldade. Espíritos inferiores, eles podem estar realmente ligados a determinados objetos, porque eles se apegaram materialmente àqueles objetos, a uma casa, a um trabalho, por exemplo, espíritos ligados ao trabalho, ao ambiente em si. Existem esses espíritos? Sim, existem esses espíritos, mas eles ainda não adquiriram uma compreensão adequada em relação ao que é espiritual, beleza? Aqui eu botei: os espíritos de Umbanda não se apegam às ritualísticas ou aos elementos. Veja bem,
Quando nós fazemos, por exemplo, existem espíritos que tomam conta dos nossos terreiros, como proteção. É por isso que eu falo que os locais que os espíritos estão ali não é pelo local em si, é pelas pessoas que frequentam aquele local. Então, existe uma proteção nos nossos terreiros. Quando nós fazemos uma ritualística para determinados guias espirituais, orixás, elementos que são colocados nas nossas ritualísticas, não é para o espírito, ele não está atrelado ao elemento que está ali ou à ritualística em si. A ritualística ela serve para movimentar energias e com a movimentação dessas energias, o espírito trabalha em cima disso, mas ele pouco se lixa para o elemento que está sendo usado no sentido dele ter apego material àquilo. O espírito não tem apego, ele usa a energia. E essas energias não são revertidas para ele, essas energias são revertidas para quem está fazendo a ritualística. Tá? Os espíritos que ocorrem em aparições, certo? Eles não se ligam nem a hora, nem a dia, nem a determinadas lugares em si. Quando Kardec ele vai começando a falar sobre perguntar, mas espera aí, nessas aparições e nessas assombrações tem hora, tem data, tem momento para acontecer. Por exemplo, numa sexta-feira santa, a mulher de branco vai aparecer lá dentro da calunga. Aí Kardec responde e a espiritualidade responde o seguinte: dia, hora e lugar são coisas que se tem para formalizar alguma coisa com o ser humano encarnado. Porque a realidade do espírito não ocorre essas questões de hora e dia. A realidade espiritual, ela corre num tempo diferente. Então, quando nós, por exemplo, vamos fazer nos nossos terreiros toda sexta-feira, sábado de 15 em 15 dias, segunda-feira, aquilo é uma organização material. Porque o espírito, o tempo dele é diferente do tempo material nosso. É isso que Kardec quis dizer. E a espiritualidade, isso serve para o homem. Aí ele, por exemplo, fala, e as aparições noturnas? Aí Kardec fala, a aparição noturna tem mais a ver com a mente do ser humano do que a própria realidade do fenômeno. Espíritos inferiores que querem debochar, fazer coisas, muitas vezes eles vão acontecer durante o período noturno, porque a impressão no período noturno é mais influenciável para as pessoas que têm muita credulidade e medo. Por exemplo, tem outra coisa também. Durante o período noturno, há a liberação de uma substância chamada melatonina, que ativa mais a capacidade dos médiuns terem essas questões visuais. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. As horas, por exemplo, aí eu pensei aqui, mas na Umbanda nós falamos, tem a hora grande, a hora da meia-noite, 3 horas da manhã, são horas que para nós, elas são horas ritualísticas. Essas horas não são importantes para o espírito, elas são importantes para a magia. Quando Kardec fala que o espírito não se importa com isso, porque realmente a hora corre na realidade diferente do espírito para o ser humano. Então, a hora material, ela é importante para o ser humano e para o procedimento magístico, certo? Para o espírito em si, não.